Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos com a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco, Brasil. Com esta nova edição, nós hoje abordaremos um tema dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, da autoria de Allan Kardec, no capítulo 28, Pedi e obtereis. Isso foi um convite de Jesus aos que estão em provas e expiações, que estão passando por problemas espirituais, mostrando que pedindo nós receberemos. Muita gente deixa de receber porque julga que tudo está determinado pelas leis de Deus. Se tudo está determinado, então é inútil fazer prece, é inútil orar, é inútil pedir a Deus. Mas muita gente deixa de receber porque não pede. Aí a recomendação de Jesus aqui no Evangelho de Mateus é que peçamos, pedi e obtereis. É o que ele diz. Buscai e acharei. Batei a porta e a porta abrir-se-vos-á. Faz a tua parte, que o céu te ajudará. Ele faz essas recomendações, mas ele encerra dizendo, faz a tua parte. Quer dizer, aquele que pede não deve se limitar em apenas pedir e nada fazer. Fazer algo, se mexer, pedir e se bulir. Se mexer não é para ficar, porque Deus abre os caminhos, mostra a estrada para caminharmos e mostra o objetivo, a meta que nós almejamos alcançar. Mas os passos são nossos. A iniciativa de iniciar a caminhada é nossa. A determinação é nossa. E nós não devemos ser uma pessoa parada, pedir e nada fazer. Pedir para conseguirmos. E pedir com seriedade, pedir com sinceridade, dentro dos sentimentos, ou com base nos sentimentos que nós temos dentro de nós, em nossa alma, em nosso templo interior. Aí diz aqui, pedi e obtereis. Qualidade da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis. Aqui no capítulo também trata da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. É quem precisa mais das nossas orações, das nossas preces, são os nossos parentes, nossos amigos, pessoas conhecidas, espíritos sofredores, de todos os gêneros. Eles precisam das nossas orações, das nossas preces. Com as nossas preces, com as nossas orações, quem morreu, que não morreu, morreu apenas o corpo, mas a individualidade, a alma, que é a individualidade, ela está viva. E muita gente que morreu precisa de orações. Muita gente que morreu precisa das nossas preces, das preces de todo mundo. Muita gente também não tem interesse em fazer orações porque, segundo a religião que professam e que foram
educadas nessa religião, com a morte seguiremos apenas 3 caminhos: ou o céu, para quem faz o bem, ou o inferno para quem fez o mal, ou quem fez as duas coisas vai para o purgatório, porque fica na zona intermediária. Mas isso é um dogma das religiões, quando na verdade o céu é interior, o inferno é interior, o purgatório também é interior, tudo é dentro da alma, porque não existe depois da morte nenhum local no espaço, onde estivermos no mundo espiritual, que seja céu ou inferno ou purgatório. Não existe. Existe sim estado de espírito. Quem anda fazendo o mal, depois da morte leva esse mal. Quem anda fazendo o bem e evitando o mal, leva esse bem, quer dizer, leva seu céu para o depois da morte. E quem anda fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, também leva as consequências, não é? Leva as consequências. De maneira que, na visão espírita, o céu, inferno e purgatório é estado de espírito, é estado da alma. Logo, quem morreu, não morreu, meus mortos não estão mortos. Seus mortos também não estão mortos. A alma é imortal, é o que Jesus prega no Evangelho, a Bíblia prega isto. Os mortos vivem e precisam de orações. Aqueles que fizeram mal aqui na terra, que não cumpriram os seus deveres, precisam de prece, de orações depois da morte. E vai muito bem, e tem um bom hábito, e deve cultivar esse bom hábito. É bom para a alma, bom para o espírito, bom para a vida aqui na terra e bom depois da morte, aquele que cultiva o hábito das orações. Porque toda vez que nós desligamos ali o ventilador, que está muito frio, prejudica a garganta, que depois da morte alguém vai precisar das nossas orações, depois da desencarnação. E de maneira que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no Evangelho de Mateus, ele registra o que Jesus diz no Evangelho, o convite e a orientação do próprio Cristo. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, quer dizer, aos bons, aos virtuosos de aparência, são os hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que essas criaturas já receberam sua recompensa. Quando quiseres orar, entra para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, no pensamento, que ninguém invade, vos dará recompensa, mostrando aqui Jesus que Deus sabe o que é que nós estamos precisando, não é? Deus sabe o que é que nós estamos precisando, mas nem por isso nós estamos impedidos de fazer as nossas orações, as nossas preces, contanto que não façamos como os hipócritas, aqueles que fazem apenas de aparência, mas que no fundo não fazem a prece de coração, sentindo, obedecendo ao sentimento. E ele diz: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, Jesus.
ensina aqui que nós não devemos seguir esses exemplos, esses maus exemplos, nem dos pagãos, que ele combateu o paganismo, e nem dos hipócritas. Esse é o conselho do Cristo, porque vosso Pai Celestial sabe do que é que tens necessidade, antes que lhe peçais. Mateus 5, 6 a 8. E no comentário aqui de Allan Kardec, ele nos diz, Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Ele diz, quando orar, diz ele, não vos ponhai em evidência, como ele citou o exemplo lá em cima, antes orar em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade das palavras, não, do sentimento, da alma, a sinceridade. Antes de orardes, se tiverem qualquer coisa contra o vosso próximo, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Ódio, rancor, vingança formam barreiras dentro de nós. Como podemos nos aproximar de Deus com essas barreiras? Do ódio de alguém, de ressentimento, de mágoa que guardamos contra alguém, chama-se barreiras na própria alma. Como poderemos nos aproximar de Deus? Orai, enfim, com humildade, quer dizer, sem essas barreiras. Procurai antes demolir estas barreiras. Orai, enfim, com humildade, como publicano, na parábola que Jesus apresenta no Evangelho, na parábola do publicano e do fariseu, que o fariseu, quando orava no templo, ele se exaltava e dizia que praticava o culto exterior da religião como judeu, praticava o culto material da religião, os ofícios da religião, mas tinha o coração ainda de hipocrisia, de arrogância, de falta de humildade, e se julgava acima de todo mundo, estava superior a todo mundo, logo ele se exaltava, ao passo que, na parábola Jesus diz que ao lado dele no templo tinha o quê? O publicano que era desprezado pelos fariseus, o publicano, mas ele é que deu um maior exemplo de humildade, porque ele dizia na prece que não tinha condição nem de olhar para cima e nem de pedir a Deus diante de tanto pecado que ele guardava na alma. Aí disse com humildade, e Jesus, então na parábola, ele diz que voltou para casa justificado, o publicano que fez a prece com humildade, sem exaltação, e o outro foi para casa não justificado, porque foi exaltado, arrogante. Logo Jesus diz no Evangelho, aquele que se exalta será rebaixado, será humilhado, e aquele que se rebaixa, que se humilha, Deus o eleva. Este é o ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Examinai os vossos defeitos, diz Allan Kardec, e não as vossas qualidades. E, se vos comparardes aos outros, procurai o que em vós de mal existe de mal, e procurai corrigir. Termina Allan Kardec em seus comentários. Hoje nós encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo, que é sobre a eficácia da prece, o valor da prece e as qualidades da prece em Pedi e obtereis, no Evangelho segundo o Espiritismo.
para reflexão. Muita paz, nossos amigos e companheiros de estudo.